Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento. Ano após ano, Rio Verde escreve sua história com ações que transformam vidas. Na segurança, mais proteção, com 36 novos GCMs, Romu nas ruas e viaturas novinhas. Na saúde, avanço garantido. 10 leitos de UTI infantil, mutirão de ortopedia e a nova Clínica da Saúde no Gameleira. E a educação? Referência nacional. 89% das crianças alfabetizadas, EJA à distância, novos mobiliários e 2 escolas novas ainda este ano. Cidade limpa e conectada, com mutirões de limpeza, estações Recicle Já e Wi-Fi gratuito nos espaços públicos. E por falar em espaço público, foi entregue a primeira etapa do Parque Paulo Maciel no Canaã. E a mobilidade cada dia mais moderna, ruas recuperadas e 80 famílias com a escritura da casa própria nas mãos. Rio Verde faz 177 anos e o futuro já chegou. Prefeitura de Rio Verde, o trabalho continua. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e, como sempre, prazerosamente, Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos, sempre, sempre. Bem, você aí do outro lado, eu agradeço pelo carinho, por tudo o que aconteceu nesse período, em função de minha saúde. Graças a Deus, já tudo em ponto de bala e com muita vontade de voltar a este programa que me dá prazer, especialmente quando a entrevista é acima da média, exatamente hoje. Talvez vocês não tenham conhecimento do que aconteceu em 90 anos, porque muita gente ouve, todo mundo já ouviu, é impossível alguém que não tenha ouvido, né? Quando era menino, agora mais jovem, agora mais velho e tal. Mas você imagina um programa de rádio chegar a 90 anos de existência? O único no Brasil, o único no hemisfério sul, único. Eu falo de A Voz do Brasil. A apresentadora, a voz feminina da Voz do Brasil, está aqui, reconhecida no nosso meio jornalístico, a Mariana Jugman. Mariana, prazeraço te receber aqui e ter como pauta não só o rádio, mas em especial a Voz do Brasil. Prazer é todo meu, inclusive por estar aqui falando por esse programa tão tradicional, estar aqui como porta-voz, né, da Voz do Brasil é uma honra imensa. A única coisa que eu lamento é te ouvir e não ter aquele momento que você poderia falar antes e hoje não pode em função das rádios que mudaram essa bobagem. Em Brasília, 19 horas. Fala para mim. Em Brasília, 19 horas. Hoje não pode mais, por quê? Porque as rádios acabaram negociando com outros governos e hoje cada rádio coloca a Voz do Brasil no horário que ela quer. Como é que é? É entre 7 da noite até que horas? Ela tem que ser exibida entre 7 e 22 horas. 19 e 22 horas. Né? Então, as rádios, em tese, podem colocar até às 21 horas o início da Voz. Mas algumas rádios têm, às vezes, liminares na justiça, enfim, tem alguma exceção e colocam ainda mais tarde um pouco. Eu tomei conhecimento de liminar na justiça, não tem cabimento, porque a tradição da Voz do Brasil, nesses 90 anos, completados agora em agosto, ela se deve ao início, né? Não precisa falar mais nada, né? Início do rádio no Brasil, né? Exatamente. E outra coisa, a abertura dela, né, é uma abertura que mexe com a gente. Eu, quando era menino, te juro por Deus, eu já fazia rádio com 8 anos de idade, no interior de São Paulo. Quando eu via em Brasília, 19 horas, até agora, eu arrepiava. E eu ficava ali naquele radinho da mamãe ali, eu ficava acompanhando, discutia com locutora na época, né? Você se lembra a última voz marcante que falava em Brasília, 19 horas, Mariana? Eu acho que Clemente Drago é uma das grandes vozes assim, da Voz do Brasil, mas a gente teve muitas, assim. Eu não posso nem muito falar as minhas preferidas, porque dos que eu acompanhei, eles ainda estão vivos e posso gerar aí alguns ciúmes, mas o Luciano Seixas, que me acompanha hoje... Esse é o que faço com você hoje. Que me acompanha hoje e que já fazia Voz do Brasil antes, fez Voz do Brasil desde 2003. Ele é muito bom.
fez uma pausa por um tempo em que foi fazer um trabalho mais de gerenciamento lá na EBC e aí retornou agora em 2023. Eu gosto muito da locução do Luciano. Nazi Brum também, que apresentou a voz durante 5 anos, eu gosto muito também. Mas a gente teve grandes nomes, grandes locutores na voz. A voz de Kátia Sartório também, que ficou muito marcada, né? Muito. A Kátia fez uma revolução, né, na voz do Brasil. Ela participou de uma revolução, né, que não foi feita somente por ela, mas ela teve um papel fundamental. Ela foi a grife. Voz dela, exatamente, a voz dela se tornou um marco, assim, uma grife dessa mudança, né, dessa voz que se aproximava mais das pessoas, que era iniciada por aquele Guarani batucado, aquele Guarani que também conversava mais com os ritmos. Com os ritmos, né, teve uma mudança ali no arranjo do Guarani em 2003. E a voz da Kátia se uniu muito a tudo isso. Assim, o rádio tem essa característica, né? A gente marca não pela feição, não pelo estilo da pessoa. O estilo é a voz da pessoa, como ela coloca. E acho que a Kátia teve muito esse impacto. Bom, ele que sempre foi ao vivo o programa Voz do Brasil, hoje como é? Hoje vocês gravam? Não, a Voz do Brasil é ao vivo todos os dias, a voz do executivo, né? Ela entra das 7? Ela entra às 7, a gente fala em Brasília 19 horas todos os dias. É que as rádios que transmitem depois cortam essa parte. Elas cortam essa parte. Mas a gente entra ao vivo todos os dias. Uma grande parte das emissoras ainda entra conosco ao vivo. E a gente apresenta a Voz do Executivo todos os dias ao vivo. E aí depois vem, então, o Judiciário, o Legislativo, temos o Minuto do TCU 3 vezes na semana. Isso. E aí cada poder é responsável pelo seu programa. Então, a EBC somente sobe o sinal para o satélite dos outros poderes. Eles que fazem o conteúdo, eles que apresentam, eles que transmitem. No Executivo, a Voz é ao vivo todos os dias. Por falar em apresentar, algo que mudou no jornalismo brasileiro nesses meus 50 anos de carreira é que antes o apresentador, ele era apenas apresentador. Hoje não, hoje o apresentador normalmente ele é o editor-chefe. Você também é editora do programa Voz do Brasil? Eu sou editora-chefe do programa. Eu acho muito importante, não que prejudique você ter um locutor que seja apenas locutor, porque às vezes aquela pessoa tem uma voz tão importante, ela tem uma locução tão relevante, que ela pode ser só a locutora e você ter um outro editor-chefe que passa para ela o texto. Mas essa junção de editor-chefe com o locutor, né, com o apresentador do programa, ela é muito boa, porque na hora que eu sento lá, eu tenho um domínio maior do jornal, dos temas. Então, isso também me ajuda na hora de dar a notícia, a entonação. Eu já sei, eu já conheço todo o conteúdo que vai estar ali. Então, isso também é muito Facilita positivo. muito, né? Facilita muito. Para o resultado final do programa ficar muito bom. Porque não tem mais aquela coisa de apresentador ser intérprete. Não. De notícia, né? De notícias, né? Mas acho que isso é uma mudança que a gente viu acontecer no jornalismo nos últimos anos, em todas as esferas, né? A televisão também passou muito por isso. A Globo foi a primeira, né? A gente tinha uma figura do apresentador de telejornal, que era um apresentador de notícia mesmo. A função dele era só apresentar a notícia. E hoje a gente percebe que mudou tudo. Muitas vezes o apresentador está ali com o celular na mão, dando notícia que chega para ele em primeira mão. Ele apura também, ele conversa com fontes. Tudo isso está misturado ali, né? E eu acho que isso é positivo, é muito bom. Não tem como eu não perguntar para você, Mariana Jugman, você se espelha em alguém como apresentador e editor-chefe? Eu já digo o meu sempre foi Ricardo Boechat, hoje lá no Colo de Deus. Você tem alguém? Ricardo Boechat é uma grande referência, né? Uma grande referência. Eu diria que eu não tenho uma pessoa como referência, eu tenho algumas que são referências ao longo da carreira. Por exemplo, Délis Ortiz foi uma grande referência para mim como repórter. Era uma repórter. Quando eu passei a fazer televisão, eu pensava assim, como é que a Délis escreveria esse texto? Né?
Então, é uma coisa assim, Ricardo Boechat é uma grande referência no rádio. O Ricardo Boechat conseguia falar, você ficava lá 10, 15, 20 minutos escutando ele falar sem parar. Você parava. E aquilo não cansava, não era cansativo. Não. É muito difícil ter um apresentador de rádio hoje que consiga fazer isso. Muitos fazem, mas não ser cansativo, poucos conseguem. É verdade. Então, eu acho que tem um livro, né, Cajuru, que chama Roube como um Artista. Sim, sim. E esse livro fala um pouco disso. Você deve ir buscando pedacinhos no caminho para ir montando o seu mosaico. E acho que as referências no jornalismo, na apresentação, tem um pouco isso. Permita-me uma sugestão para você de texto, você já falou a palavra aí. Texto na televisão brasileira não tem mais igual, sabe quem? Lucas Mendes. Aquele que foi correspondente. Sim, de Nova York. Do Manhattan Connection. Do Manhattan Connection. De Nova York. O texto dele era algo assim. Aliás, texto... Tanto que a dicção dele passou a ser copiada por todos. O jeito, o modo de ir conduzindo o texto. Né? O texto é a base do jornalismo. É a base, né, do jornalismo. E as pessoas subestimam a importância do texto, porque elas, obviamente, dão muito valor à apuração, à informação e à forma de dar, né, essa coisa de apresentação, de como eu vou falar e tal. Mas quando o jornalista escreve o texto, primeiro é ali que ele organiza a notícia, as ideias e tal. E é ali que ele escolhe quais são as palavras que ele vai usar. E é ali que mora Deus ou o diabo, né? Nesse detalhe. Essa foi boa. Ali que mora Deus e o diabo. Porque tem gente que coloca o diabo no texto. Exatamente. Infelizmente, a escolha da palavra errada muda tudo, né? Essa foi muito boa, Mariana. Mariana, assim, eu não tenho como deixar de perguntar para você, até porque eu discordo frontalmente e sou livre para opinar, que o que as emissoras de rádio fizeram com a Voz do Brasil, para mim não foi algo correto, não foi algo legal. Ela tinha que continuar todo dia, às 7 horas da noite, ao vivo, pronto, acabou, e as rádios respeitarem esse horário, até porque as emissoras de rádio, para você que não sabe aí do outro lado, elas são concessões do governo. Concessões públicas, né? Concessões públicas. Outra coisa que pouca gente aí do outro lado sabe, às vezes, a Mariana, como jornalista experiente, já tem noção disso. Você acha que, como fala-se, horário gratuito de rádio e televisão quando tem eleições no Brasil? Isso não é verdade, gente. Existe uma negociação das emissoras com o governo em que há desconto em imposto de renda. Portanto, o horário não é gratuito coisa alguma. Então, poderia sim a Voz do Brasil continuar nesse horário de 7 horas da noite. Agora, Mariana, isso para você prejudicou a audiência, porque você tem noção do alcance da Voz do Brasil, da repercussão, como é que ela chega até você, como é que ela chega até o Luciano, como é que ela chega até a redação de vocês. Isso prejudicou muito, pouco, como foi? Então, a última medição de audiência que a gente tem da Voz, ela é de 2015, se eu não estou enganada. Então, ela é de antes dessa mudança. Certo. A flexibilização aconteceu em 2018. Aquela medição de audiência foi feita com alguns dos principais institutos de audiência do país e ela girava em torno de 70 milhões de ouvintes. A gente não tem uma medição... 70 milhões? 70 milhões. Alguns deram 68, outros 70, nessa faixa, 71. E a gente não teve uma medição depois da flexibilização. Então, é só uma percepção mesmo nossa que fazemos e que temos retorno dos ouvintes e tal. Eu não percebi mudança de comportamento dos ouvintes. Os ouvintes que ouvem a Voz são muito tradicionais, eles gostam de ouvir, eles ouvem porque querem, porque escolhem. Então, a gente não percebeu essa mudança de comportamento. E eu recebo muito feedback de ouvinte que me relata ouvir a Voz fora das 19 horas. Em outro horário? Em outro horário. O que me leva a pensar que essa audiência pode até mesmo ter subido, uma vez que a pessoa tem a oportunidade de ouvir a Voz em outro horário. Se a gente pensar... Aqui tem um colega nosso que falou que ele ouve 9 da noite. Exatamente. Eu recebi uma outro dia que ela ouvia numa rádio que não passava dentro do horário previsto em lei, acho que porque a rádio deve ter uma liminar dessas. Liminar na justiça. Ela falava assim, eu ouço todo dia antes de dormir, por volta das 11 da noite. Olha aí. Então, assim, isso me leva a crer que a gente pode até ter tido um aumento de audiência, mas eu não tenho
como ter essa noção, porque a gente não tem essa medição de audiência recente. Mas você falou sobre a questão das rádios terem mudado o horário, terem brigado. Essa é uma briga muito antiga, né? É legítimo da parte delas. Obviamente, cada um está cuidando dos seus negócios, do seu público, dos seus interesses. Está tudo certo. Mas nesse processo dos 90 anos, né, a gente, preparando as comemorações dos 90 anos, a gente começou a fazer um levantamento de arquivos sobre a Voz. E a gente fez um levantamento muito de jornais, de revistas, de como a Voz era noticiada. E o que eu percebi é que a campanha contra a Voz do Brasil, assim, ou para que o programa deixasse de existir, ou para que houvesse uma flexibilização radical, de modo que as rádios pudessem passar a Voz, por exemplo, de madrugada, se quisessem, né, que é um horário que a audiência é baixíssima. Sim. Essa campanha foi muito intensa na década de 90. Se a gente pegar o noticiário, assim, os principais jornais, o jornal impresso era muito forte na década de 90. Nossa. Os jornais todos tinham editoriais, articulistas. Eu me lembro. Cobertura muito intensa combatendo a Voz. Havia uma crítica que a Voz era autoritária, né, que a obrigatoriedade da Voz era um autoritarismo. Que não havia liberdade de expressão. Que a Voz era um programa chapa branca, que era um absurdo obrigar as pessoas a ouvirem aquele programa e tal. E a gente percebe muito que quem trabalhou para segurar a Voz, e inclusive resistiu a flexibilizar o horário, foi o Congresso Nacional. Foi. Por quê? O Congresso via na Voz do Brasil uma oportunidade de os parlamentares colocarem a visão deles, colocarem a posição deles sobre as principais discussões, frente a uma mídia que era muito crítica ao Congresso. Tinha muita... o tratamento com o Congresso na mídia, ele era muito duro. Então, a Voz era a oportunidade do Congresso de se colocar. E aí a gente pensa hoje assim, a Voz, por exemplo, eu faço a Voz do Executivo, né? Então, é um programa para falar bem do governo? Não, não é um programa para falar bem do governo, é um programa para dar as notícias do governo. As informações que muita gente não dá. Para levar para as pessoas quais são as políticas públicas, os planos de governo, a posição do governo frente a determinada questão, as pessoas precisam ter conhecimento disso. Mas, de qualquer maneira, esse contraditório que é fundamental para o jornalismo, ele se faz presente na parte do legislativo, quando a oposição tem o seu espaço na Voz do Brasil também. Então, a gente consegue esse equilíbrio no programa dessa maneira, assim, todos os poderes se colocam e, quando todos os poderes se colocam, esse equilíbrio, ele surge naturalmente, né? Então, acho que... mas é isso, assim, eu não sei te precisar o quanto essa flexibilização pode ter sido prejudicial ou benéfica para a audiência, mas eu posso te dizer que a Voz segue bem forte. Em cima dessa sua linha de raciocínio, eu vou te dar até um exemplo aqui. Nessa semana eu fiquei ouvindo a Voz do Brasil em um dia onde vocês detalharam tudo o que está acontecendo, os verdadeiros números da economia brasileira em relação à fome, ao mapa da fome que o Brasil saiu. Isso não é o Brasil que fala, isso foi uma informação da ONU oficial. Sobre a questão do desemprego. Então, em outra televisão, em outra rádio, se você vai ouvir, a notícia é picada. Ela tem no máximo 30 segundos e ela não dá detalhe. E vocês não, vocês mostraram tudo. Ou seja, vocês deram as notícias. Né? E isso não significa falta de liberdade e, de forma alguma, o jornalismo chapa branca. São as informações que existem, que são oficiais, que cabe a cada órgão de comunicação dar ou não. Porque às vezes não dá por falta de simpatia ao governo, né? Ou às vezes por outros motivos, por falta de publicidade. Isso acontece em tudo. Isso que você está apontando faz muito parte da linha editorial da Voz do Brasil. A nossa linha editorial, ela prevê que eu tenho que fornecer ao cidadão, principalmente o serviço. Então, assim, a coisa primordial da Voz é, sei lá, Bolsa Família. Como é que você acessa o Bolsa Família? Se teve alguma mudança no Bolsa Família, como é que ela te afeta? Quem pode receber o Bolsa Família? Como faz para receber? Então, Perfeito. Isso é antes de mais nada, uma informação de serviço. Uma prestação de serviço. Uma prestação de serviço. Mas, além disso,
ela prevê também essa possibilidade desse didatismo sobre essa ação geral do governo. Então, se o governo tem lá o NIB, por exemplo, que é a Nova Indústria Brasil, é um programa complexo, é um novo plano de industrialização do país, muito complexo, envolve vários subprogramas, vamos dizer assim. O meu papel na Voz do Brasil é traduzir isso para o meu ouvinte, de modo que ele possa entender o que o governo está fazendo para estimular a indústria nacional e como isso se reflete em geração de emprego, como isso se reflete nas contas públicas, em aumento de arrecadação, como isso vai se desdobrando em outros aspectos. Às vezes é espinhoso, é difícil, porque às vezes são temas, como eu disse, complexos e a gente está falando... Tem que lembrar que a Voz do Brasil fala para todo mundo, ela não é segmentada. Ela fala desde a pessoa que está lá em São Paulo, ouvindo ela no trânsito, até o ribeirinho, até o caminhoneiro que está numa estrada no interior do país. Então, é um trabalho complexo. Mas, por isso, a gente procura ser mais didático nessa tradução dos números, dos programas, das políticas públicas. Eu vou te contar uma notícia agora. Você chegou a acompanhar a homenagem que o Senado Federal fez, uma cerimônia solene, que eu fui escolhido para comandar, com muito prazer, aliás, em relação aos 90 anos de A Voz do Brasil. Eu tive a curiosidade de perguntar a quase 12 parlamentares, deputados e senadores, que propuseram essa homenagem. E perguntei para eles, por que vocês fizeram isso? Sabe o que eles falaram para mim? Cajuru, nós temos vários eleitores que ouvem a Voz do Brasil todo dia, Cajuru. Então é uma homenagem merecida. Eu falei, parabéns, eu sou da origem do rádio, tal, parabéns. Então talvez você não tenha conhecimento dessa notícia. Eles fizeram a homenagem porque têm a certeza de eleitores que ouvem todo dia a Voz do Brasil de segunda a sexta. Você sabe que antes de trabalhar na Voz do Brasil, eu fiz parte da cobertura pela EBC, da cobertura de Congresso Nacional. E era muito comum ver os deputados e os senadores fazerem o discurso e no final do discurso falar, gostaria que meu discurso constasse na Voz do Brasil. Isso. É muito comum, né? Cansei de ver isso. E, de fato, como eu falei, essa relação que o Congresso Nacional tem com a Voz do Brasil, ela é muito interessante também. Por causa disso, porque é um espaço para o parlamentar importantíssimo. O parlamentar fala com a sua base, por meio da Voz do Brasil, muito diretamente, né? E também nesse projeto dos 90 anos, a gente buscou, inclusive, fazer isso. Ter reuniões entre as pessoas que fazem a Voz do Brasil nos 3 poderes, para a gente discutir uma linguagem mais unificada, uma voz que chegue para o ouvinte como um programa não único no sentido, como eu disse, editorial e etc., porque aí cada um faz o seu. Sim. E cada um atende ao seu poder, né? Mas um programa que tenha essa linguagem que comunique facilmente com o público. É muito importante isso. E é o único programa de rádio que chega a todo o Brasil. Não importa o tamanho da cidade, o local, o estado, porque normalmente tem muito programa forte no Brasil, de São Paulo, de grandes rádios, Bandeirantes, Jovem Pan, Globo, mas não chegam no Brasil inteiro. A Voz do Brasil chega em qualquer lugar do Brasil. E você sabe que ela já passou, inclusive, em outros países, né? No passado, no século passado, ela era transmitida em outros países e em outras línguas. A Voz já foi transmitida em 5 línguas diferentes. Mas até hoje, ela é isso, ela chega lá na fronteira. Em qualquer fronteira que você tiver do país, você conseguir um sinal de rádio, você vai ouvir Voz do Brasil. E eu não vou pedir a sua opinião nisso, deixa só para mim essa. Uma crítica à EBC. O que falta para o programa A Voz do Brasil é entender a importância das redes sociais, do YouTube. Faz falta a gente ver a Mariana Jugman apresentando junto com o Luciano, a gente ver o programa ali, a tela, em todas as redes sociais. Eu acho que esse é um problema que poderia ser repensado a partir de agora, desses 90 anos, a gente ter a Voz do Brasil em todas as redes sociais e saber aceitar, como todo mundo já começou a aceitar agora,
que não tem jeito, né? As redes sociais são uma realidade, pronto, acabou, né? Os cortes de redes sociais, enfim, o crescimento, a própria Franci, nossa colega, diretora de jornalismo aqui, comentava com você o crescimento que tem mensal de rede social, o que representa, né? Então, isso é uma crítica minha, perfeito? Absolutamente minha, pessoal. Eu, Jorge Cajuru, penso assim e respeito quem pensa diferente. Eu queria agora falar com você um pouquinho, Mariana. Deixa eu só fazer uma observação. Pois não, fica à vontade, perdão. Também dentro dessa proposta das comemorações dos 90 anos, a gente vem fazendo esse olhar para frente, né? Porque a gente quer também afastar essa ideia de que a Voz é um programa de velhos, para velhos, Isso. um programa velho. Isso. E é preciso, sem dúvida nenhuma, olhar para adiante, olhar para o que vem por aí. E a gente tem feito muito esse esforço de modernizar, sem se afastar da tradição, que é isso que as pessoas amam, né? As pessoas adoram ouvir o Guarani Isso. todo dia, Claro. mas a gente tem feito esse esforço de modernizar a Voz. E aí, por exemplo, a gente já está nas plataformas de streaming, colocando ali o programa disponível, inclusive em vídeo, nessas plataformas de streaming. A gente já está hoje na TV, né, no canal Gov, na EBC. E aí é importante lembrar que tem isso, a Voz está nos outros poderes também e nas redes sociais desses outros poderes. Então, Rádio Câmara, Rádio Senado e tal, todo mundo tem ali, cada um seu pedacinho e faz da forma como pode. Faltam apenas algumas outras redes sociais. Eu não tenho como falar só de Voz do Brasil com você, sem falar de rádio, até porque você é uma jornalista com experiência de reportagem, né, de rua, ou seja, de trabalho mesmo. Inclusive os nossos colegas cinegrafistas aqui, todos, quando você chegou, lembraram de você, da época no Congresso Nacional, né? Você fazia qual trabalho? Isso é o sinal da idade, né? Quando não, você não é chega, idade não. Quando você recente. chega, as pessoas já lembram de você. Não, é recente, lembram recente. O que você fazia no Congresso Nacional? Eu era repórter, eu fui repórter da Agência Brasil durante 10 anos, fui setorista de Senado, trabalhei no Comitê de Imprensa do Senado durante 10 anos, depois fui para a TV Brasil. Na TV Brasil eu fui repórter e fui apresentadora de telejornal também, até que eu fui para a Voz do Brasil, vim para essa experiência na Voz do Brasil. Então, é muito engraçado, porque no jornalismo a reportagem é aquilo que se falava antigamente, é uma cachaça, é um vício, sim, né? Sim. A reportagem, ela é a grande paixão do jornalista mesmo. Mas a apresentação de rádio também é. A apresentação de rádio é uma coisa que pega muito num lugar assim de... me leva lá para a Mariana, que fez faculdade de jornalismo e tal, o que gostaria de fazer, eu já gostaria de fazer apresentação de rádio. Então, mas assim, reportagem é uma coisa que, até hoje, quando eu olho a televisão, alguma coisa muito importante acontecendo, especialmente no Congresso, é a hora que eu olho e falo assim, ai meu Deus, queria estar lá. Que saudade, que saudade. Televisão, por falar nisso, você falou na TV Brasil, né? Me dá uma saudade danada do tempo da TV Brasil, com aquele programa Sem Censura, com a minha amiga pessoal, Leda Nagli. Sim, a Lembra daquele programa? Sim, claro, lembro, e o Sem Censura está no ar até hoje. Hoje é com quem? Hoje é apresentado pela Cissa Guimarães. A Cissa, que é uma craque. Que é uma craque, está fazendo um sucesso imenso no Sem Censura na TV Brasil. Eu acho que foi um grande sopro assim, de vitalidade para o Sem Censura, a vinda da Cissa Guimarães, porque ela trouxe muito às redes sociais, faz muito sucesso nas redes sociais os cortes do Sem Censura. E eu acho que, independente de quanto tempo a Cissa fique à frente do Sem Censura, ela jogou o Sem Censura para frente por muitos anos ainda, sabe? E o Sem Censura tem um pouco essa característica parecida com a Voz, de ser um programa tradicional, um programa 40 anos no ar já. E então, assim, acho fantástico. É um programa que eu ainda, quem sabe, né? Um dia eu não chego lá. Idade para isso você tem, talento para isso você tem. A gente queria entrar um pouquinho sobre o rádio brasileiro. O rádio brasileiro no que tange a área do jornalismo, você tem quais as referências no país? Eu tenho as minhas, você tem, todos nós temos. Olha, eu sou uma ouvinte de rádio desde criança, é muito engraçado, porque eu gostava de me arrumar para ir para a escola ouvindo rádio, assim. Então, eu ouço no meu carro, eu ouço rádio, o tempo todo que eu estou no carro eu ouço rádio,
Meu marido briga comigo, quer ouvir música, e eu ouço rádio direto. Mas, então eu tenho algumas pessoas, mas acho que eu posso citar, por exemplo, uma referência, um Carlos Sardenberg, Sim. que é uma pessoa que tem essa característica que eu falei, assim, ele não é apenas um apresentador da notícia, ele é a pessoa que sabe traduzir a notícia para o ouvinte, ele ajuda a situar o ouvinte sobre o que aquela notícia que o repórter acabou de trazer para ele, qual é o impacto dela, o que ela significa. Então, acho que é uma boa referência. Uma boa referência. Falta ele, na minha opinião, um pouquinho de dicção, porque em televisão, em rádio, dicção para mim é algo, né? É algo que você tem de sobra, por exemplo, você e o Luciano, vocês dois formam um casal com dicção, que é fundamental, né? Porque rádio, por exemplo, você não é chegado a futebol, não, né? Eu gosto, mas eu não sou uma torcedora muito fiel, então, não. Rádio esportivo, por exemplo, tem narração que você não entende uma palavra que o locutor fala. Parece que tem que ter um tecla SAP, ou seja, uma legenda. Porque ele começa, desceu o Palmeiras, desceu o Palmeiras, Flamengo. Normalmente você não sabe. Eu confesso que ouvir futebol no rádio é uma coisa que eu não consigo acompanhar muito bem, não. Mas você não falou de rádio, você falou do Carlos, o Carlos é CBN? É CBN. É CBN? É CBN. Porque causa para mim saudade. Mas na Rádio Nacional a gente tem também grandes apresentadores, muito tradicionais. O Walter Lima, por exemplo, que é um craque, né? Um cara que conversa com... Hoje o Walter tem um programa muito voltado para o pessoal que está nas zonas rurais e tal, no campo. Ele conversa com as pessoas com uma naturalidade, assim, que você se sente como se você estivesse sentado ao lado dele, assim, batendo um papo. Então, gosto muito. Ele é comunicador nato. Nato, né? Aliás, faz falta a eterna Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Tudo que ela representa na história do rádio brasileiro, né? E hoje, infelizmente, ela não é mais o que ela já foi em outros tempos, né? Mas eu falava para você, por exemplo, uma época de rádio Bandeirantes, de rádio Jovem Pan, de rádio Eldorado, de rádios em São Paulo especialmente, as rádios do Rio mais musical, mas as rádios de São Paulo mais informação. Esses tempos precisam voltar, né? Nós não temos mais nos estados de Minas Gerais, você ainda tem uma Itatiaia, no Rio Grande do Sul você tem, não é? Você tem uma gaúcha no Rio Grande do Sul, uma Guaíba, não é isso? Sim. Mas faz falta, porque era realmente, era assim, em qualquer estado você tinha alguém que te marcava. Em todos os estados você tinha aquela rádio importante naquele estado, né? Que você telefonava para ela para pegar notícia, né? Interagia, né? É verdade, assim, eu acho que é isso, assim, o rádio não morreu, o rádio está mais vivo do que nunca. Bobo é quem fala que morreu. Quem menospreza, né? Quem menospreza. O rádio está mais vivo do que nunca, as pessoas ouvem muito rádio e o jornalismo de rádio, esse então está mais vivo ainda, porque antes você tinha a figura da rádio que só tocava música e agora é muito difícil você ter uma rádio que não tenha pelo menos um noticiário, que não insira o noticiário no meio dos programas musicais, das rádios revistas. Não, então, tem até programa maior. Tem aquela Nova Brasil FM aqui em Brasília, cito aqui normalmente, nada a ver com a emissora, mas ela tem 2 horas de programa jornalístico. Então, essa sua observação é muito importante. Essas rádios só tocavam música. Hoje elas têm jornalismo no começo do dia, entre 6 e 8 da manhã, e tem no final da tarde também. Veja que mudança. Ninguém esperava isso. Todo mundo esperava que o rádio fosse virar só o vitrolão de música e pronto, acabou. Você sabe, Walter, que... eu falei no Walter Lima e fiquei com ele na cabeça. É um prazer ficar com ele. Você sabe, Cajuru, que essa questão da rádio, de você ouvir rádio, as pessoas hoje, elas estão ouvindo muito podcast, as pessoas ouvem, colocam às vezes o YouTube ali, né? Vão assistir um programa no YouTube, elas colocam e ficam ouvindo e fazendo alguma outra coisa. Isso mostra que, a verdade é que as pessoas gostam dos programas auditivos, né? De estar fazendo alguma coisa, ouvindo, e o rádio está vivo por isso, porque você tem novas mídias, novas plataformas, mas elas só reforçam esse comportamento que é o de ouvir o rádio. Porque o rádio te permite estar dirigindo e ouvindo, trabalhando e ouvindo, lavando a louça e ouvindo, enfim,
esse é um comportamento que só é reforçado pelas novas plataformas, né? O rádio não fica superado quando elas chegam, ele fica reforçado por elas. É bem reforçado por elas, né? Eu fico pensando assim, por exemplo, no tempo em que o jornalismo era só noticiarista, tipo Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Jornal Nacional. 2 monstros sagrados, evidentemente, indiscutivelmente. Mas a mudança que aconteceu, ela tinha que realmente vir, né? Ou seja, você ter um âncora e não um noticiarista. Porque, na verdade, na Voz do Brasil, você, por exemplo, Mariana Jugman, você é muito mais uma âncora do que uma noticiarista. Até porque você mesmo que faz a notícia. É aquilo que a gente comentou, né? Faz muito parte de uma nova forma, eu acho, né? No jornalismo, nos programas jornalísticos, essa coisa a pessoa que está apresentando, ela ter o domínio da notícia, ela saber... até porque, imagine, eu estou lá apresentando uma determinada informação, né? Estou lendo lá o texto. O repórter entra ao vivo comigo. Se ele comete um erro na notícia dele, se ele dá uma informação que eu tenho que saber se aquela informação está errada, eu preciso corrigir aquilo no ar, né? Por uma questão de lealdade com o meu ouvinte, sim, claro, né? De correção. Então, eu preciso saber. Não basta simplesmente eu ler notícias. Eu preciso estar inserida no contexto geral de fazer o jornal. Perfeito, sem dúvida alguma. Bem, você sabe que televisão é tempo e a gente tem o menor intervalo da televisão brasileira e a Mariana Jugman, da Voz do Brasil, completando agora em agosto 90 anos, o único programa do Brasil a completar 90 anos e o único do Hemisfério Sul. A gente vai voltar com a Mariana Jugman, conversar mais sobre o rádio, sobre a comunicação. Eu tenho outras curiosidades para discutir com ela, evidentemente. Tem o quadro Definem uma Palavra, então voltamos já e já. Cajuru liberado e sem censura. Oferecimento Univar, sempre a primeira. As inscrições para o mestrado em Ecossistema e Saúde no Univar estão abertas. E você que quer aprimorar o seu conhecimento sem sair da rotina, agora você pode. As aulas serão aos finais de semana, uma vez por mês. As vagas são limitadas. Então, para fazer a sua inscrição, acesse univar.edu.br/mestrado. Univar, sempre a primeira. Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte, o programa de entrevistas mais repercutido na mídia brasileira. Muito obrigado a todos e todas. Nas redes sociais, você fique à vontade com seus comentários em todas as redes, em todos os nossos canais abertos, por onde o programa chega no Brasil inteiro e em qualquer país do mundo, chegando através dos aplicativos Smart TVs no comando da Sul TV. Agosto, aniversário dos 90 anos do tradicionalíssimo e histórico programa A Voz do Brasil no rádio brasileiro. E como disse a Mariana Jugman, uma das âncoras do programa e editora-chefe, o programa já foi transmitido para 5 idiomas, ou seja, boa parte do mundo conhece a Voz do Brasil. A gente falou de referência aqui, eu não posso deixar de falar com uma mulher que tem o talento que você tem no jornalismo, perguntar em quem que você espelha como mulher no jornalismo brasileiro hoje? Como eu falei, né, a gente vai fazendo uma coxa de retalhos, assim. Eu gosto muito da Sônia Bride, por exemplo. Sônia Cracaça. Cracaça, sim. Eu a conheci em Nova York. Porque eu acho que a Sônia, ela reúne várias qualidades, assim. Ela sabe escolher as pautas, ela sabe se aprofundar nas pautas, então sabe quem são os agentes que ela deve ouvir a respeito daqueles assuntos, sabe apresentar a notícia, né? Sabe trazer a forma de trazer a notícia. Isso. Tem uma sensibilidade absurda. O jornalista de TV, ele tem que ter uma sensibilidade além com as imagens, né? Porque o texto de TV ele é um texto pensado de acordo com a imagem que se tem. Pouca gente sabe disso fora do jornalismo, né? Mas o jornalista de TV, ele constrói o texto dele a partir das imagens que ele tem. Porque não adianta ele falar uma coisa que ele não tem como mostrar.
E acho que a Sônia trabalha tudo isso incrivelmente, assim. Então, por exemplo, uma referência. Você tem saudades dela, que também era editora-chefe, como você, de Fátima Bernardes? Tenho, acho que a Fátima Bernardes foi uma referência para todas as mulheres jornalistas, principalmente assim, a partir da minha geração, né? Talvez até um pouco antes, a Fátima é um pouco mais velha que eu, mas foi uma referência durante muito tempo, assim como a Renata Vasconcelos também né, nessa apresentação, num estilo de apresentação muito firme e, ao mesmo tempo, muito comedido, assim, uma apresentação que não se passa, né, que não tenta convencer o espectador, aquela apresentação que se distancia um pouco. Eu gosto disso. Isso é importante também dizer o seguinte, é uma bobagem aquela frase, essa pessoa é insubstituível, né? De forma alguma. Você lembrou aí da Renata Vasconcelos, ela substitui bem a Fátima. Eu tenho o costume de falar o seguinte, a pessoa pode não substituir bem com o mesmo talento da outra, mas substitui, né? Tem a sua capacidade. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa interessante, ao mesmo tempo em que ninguém é insubstituível, ninguém é substituível naquilo que faz da forma como faz, né? Ou seja, ninguém vai fazer o que o Cajuru faz, ninguém vai apresentar esse programa aqui da forma que o Cajuru apresenta. Cajuru só tem um. Mas isso não significa que esse programa não possa ter outros apresentadores e outros bons apresentadores. E é mais ou menos essa lógica, né? Assim, não tem outra Fátima Bernardes. A Renata não tem que tentar ser uma segunda Fátima, né? A Renata é a Renata, a Fátima é a Fátima. Mas o Jornal Nacional, assim como a Voz do Brasil, ele segue passando de uma para outra e outras virão. E ele terá provavelmente uma vida muito longa. Tá. E só para dizer que eu esqueci, no dia da homenagem lá no Senado, aos 90 anos da Voz do Brasil, o que eu recebi de telefonema, Cajuru, te ouvi hoje na Voz do Brasil, tá? Muita gente, porque vocês colocaram uma parte da homenagem no programa, não é isso? Sim. Foi você que escolheu? Sim, foi. Eu participei ali da edição. Então, a minha parte foi você que escolheu? Eu acredito que sim. Agora você me pegou, Cajuru. Não lembro mais como é que foi exatamente a edição desse dia. Não, porque foi muito bem escolhida. Não, foi mas a parte melhor em que eu defini a Voz do Brasil no meu discurso. É muito interessante, porque quando você faz Voz do Brasil, quando você aparece, né, na Voz aparece, né, um programa de rádio, mas quando você fala na Voz do Brasil, sempre aparece alguém para dizer que te ouviu. Sempre, sempre. E eu brinco com as pessoas quando elas falam assim, eu ouvi você na Voz do Brasil. Eu falo, meu amor, difícil é você conseguir não me ouvir. Se você ligar o rádio à noite, você vai me ouvir. Me diga uma coisa, nós falamos aqui de rádio, de televisão, Mariana Jugman, e jornal para você. Você não tem mais o costume de ler jornal? Quando a pessoa me pergunta, Cajuru, você leu mais do que viveu. Mais do que você viveu, você leu. Hoje, por causa da sua visão, eu inclusive trabalho de óculos escuro, para quem não sabe, em função da iluminação que eu não posso, no único olho que tenho, né, com o pouco que tenho de visão ainda, eu preciso tomar cuidado. Mas, gente, não tem como você discutir, em hipótese alguma, na minha opinião, que o jornal lido, folheado, é diferente, é igual livro, você querer ouvir livro no ouvido em áudio, Mariana. Né? O livro bom é você folhear o livro. Até isso não é frase minha, é frase do Tony Ramos, do ator tradicional, monstro também, da TV Globo. Mas jornal para você, como é que é hoje a sua vida no dia a dia com os jornais do país? Leitura é uma coisa insubstituível, né, Cajuru? Pelo menos eu acredito muito nisso, assim. Não há... você pode se informar de muitas formas, inclusive no rádio, mas isso não elimina a necessidade de leitura. As pessoas leem cada vez menos. O hábito do celular tem atrapalhado muito o hábito de leitura, mesmo para grandes leitores. Eu mesma lia muito mais e hoje tenho que fazer um exercício para continuar lendo, porque, de fato, a gente se tornou menos tolerante com o tempo, menos paciente, a gente se dispersa muito rapidamente, né? Então, você lê, termina de ler a página e você fala, o que eu li? Aí você tem que voltar a ler tudo de novo, aí você desiste daquilo. Então, assim, mas acho que é um hábito que a gente precisa insistir.
O jornal impresso, aquele jornal em papel, eu confesso que eu não leio mais. Eu também não. Antigamente, todas as redações tinham um jornal em papel, hoje em dia não tem mais. Então, realmente, mas eu leio revistas, eu leio na internet, eu leio jornais na internet. Isso do celular? Do celular, no computador. Eu uso muito computador desktop, mais né? computador do que o celular você usa? Eu uso mais computador do que celular. Celular a gente usa, eu uso como todo mundo usa, né? Sim. Redes sociais e WhatsApp e tal, mas eu uso muito, durante o meu trabalho, é muito no computador. Então, eu leio no computador, eu leio revistas, eu sou assinante de revistas. As revistas eu ainda mantenho o hábito de ler em papel, eu gosto de ler revista. E na internet, para você hoje, quem está se destacando? Você tem o Globo, você tem o Estadão, você tem a Folha de São Paulo, você tem aqui em Brasília o Metrópolis crescendo, inclusive. Quem é que você hoje poderia destacar na internet como uma boa fonte de informação para quem está nos vendo aqui agora no Podcast Olha, Liberados? você está fazendo uma pergunta difícil, hein? Difícil. Eu vou endossar os outros aí, depois a pessoa escorrega, o que eu faço? Não, mas brincadeira. Claro. Eu acho que, na verdade, o grande segredo, e aí, sem querer fugir da pergunta, mas é que, de fato, o grande segredo é você nunca se informar numa fonte só. Nunca tenha essa ideia de que você vai... eu gosto daquele site. Primeiro, se você gosta daquele site, provavelmente ele reforça o que você já pensa. E seja, a grande é igual sacada... ouvir um médico só. A grande sacada tá em você ouvir quem pensa diferente de você, né? É assim que a gente abre a cabeça. Sim, claro. Então, assim, você, claro, tem... Jornalismo, quando você está falando de jornalismo profissional, e aí todos esses que você citou são fontes de jornalismo profissional, você já tem meio caminho andado para estar lendo uma informação muito mais segura, o que não significa uma informação sem erros. A informação sem erro, ela não existe. Isso também é uma ilusão que as pessoas, uma bobagem, que as pessoas precisam deixar de lado. Os erros, eles acontecem. O importante é o veículo ser honesto com relação a eles. Dá um erramos, dá uma nota se corrigindo. Então, esse é um ponto. Mas quando você está lendo uma fonte de jornalismo profissional, seja ela jornalismo público ou jornalismo comercial, e aí, por exemplo, a Agência Brasil, sem querer aqui puxar a sardinha para onde eu já trabalhei, mas é isso, a Agência Brasil, por exemplo, é uma fonte muito segura de informação. Eu sei como aquela informação é apurada na Agência Brasil, ela é cuidadosa. Assim como esses outros veículos, o Globo, o Estadão, Folha de São Paulo, enfim, Metrópolis, o UOL, né? O UOL é fortíssimo. As informações são apuradas, então você já tem ali um bom caminho. Eu acho que o Metrópolis se destacou muito nos últimos anos pelo crescimento vertiginoso que ele teve. Isso, é um feito que a gente tem que reconhecer, claro, né? Independente de qualquer questão que se possa levantar, o fato é que é um veículo que, na contramão, porque o jornalismo sempre vem numa crise econômica muito forte, os veículos de jornalismo ficam ali no malabarismo para manter as contas, e o Metrópolis conseguiu fazer um crescimento vertiginoso, né? E tem a preocupação do furo, né? Algo que se perdeu no jornalismo, né? Porque eu sou daquela época que o mais importante era você conseguir um furo de reportagem, uma notícia exclusiva, né? Então, não é só o Metrópole, todos os outros têm notícia exclusiva. Você definiu muito bem, a gente não pode ficar apenas com uma referência, é sempre bom você ler todos, acompanhar todos ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito do ICL também. O ICL. Eu gosto muito do ICL, que é também um outro veículo. O ICL é um que tem veículo... o Chico Pinheiro? O ICL é um outro veículo que também cresceu muito nos últimos tempos. E é isso, assim, são veículos que vêm crescendo, mesmo com vieses muito diferentes de abordagem das notícias, o que também é muito natural, sempre ocorreu na mídia, mas que vem crescendo, vem conseguindo superar essa dificuldade, essa briga pelo leitor e pelo, enfim, espectador, pelo ouvinte. Mariana Jugman, você é muito nova, você não é desse tempo. TV Educativa. TV Educativa tinha no esporte, programa esportivo com João Saldanha, o comentarista que o Brasil inteiro consagrou, com Márcio Guedes, com Paulo Stai, enfim, e tinha um jornalismo brilhante, tinha Paula Hernandes com programas esportivos no final de semana, como o Estádio e tal.
Me conta uma coisa, como é que está hoje a televisão estatal no Brasil? Como é que está em relação ao esporte? Não, em relação às educativa? novidades gerais, na sua programação, como é que é hoje? Eu acho que... Desculpe, é por falta de tempo mesmo, que eu sou um cara que vivo no Senado o dia todo mesmo, então é a falta de tempo meu de ter condições de ficar paquerando todas as emissoras. Você sabe que eu sou uma cria da comunicação pública, né? É? Porque eu me formei, trabalhei muito pouco tempo no setor privado, mesmo assim não era em redação, então, e logo em seguida eu entrei na EBC por concurso público e estou lá já, vai fazer 18 anos agora em outubro. E aí, então assim, a minha carreira toda foi construída dentro da comunicação pública, dentro da comunicação que é estatal e é pública, né? E aí, dentro da EBC, a gente trabalha uma diferenciação entre essas duas coisas. Hoje, por exemplo, fazendo a Voz do Brasil, eu presto um serviço para o governo, né? A EBC é uma contratada do governo federal para fazer a Voz do Brasil do Poder Executivo. Isso é uma coisa. Já a Agência Brasil ou a TV Brasil, por exemplo, elas fazem comunicação pública, que é aquela comunicação voltada para o interesse público, para o cidadão, com foco nas pessoas como cidadãs e não como consumidoras. Então, ela não tem propaganda comercial tradicional, e ela tem muito esse viés educativo, esse enfoque no esporte, ela tem programas, e isso é muito interessante porque ela vem passando a comunicação pública por um processo de modernização também, Total. Que torna ela tão atraente quanto o serviço comercial, em alguns aspectos até mais. Por exemplo, como a gente citou aqui, o Sem Censura com a Cissa Guimarães. É um programa que faz um sucesso enorme. Você vê, e eu não sabia. E logo a Cissa, que é acima da média em Talvez tudo. Porque o programa seja durante a semana, à tarde, um horário que eu tô você lá no normalmente está exatamente, está no Senado. Mas é isso, assim, e é um programa que poderia estar em qualquer emissora privada, qualquer aberta, com a mesma, provavelmente com a mesma qualidade, mas a emissora pública, ela garante para esse programa muito mais independência, por exemplo, em relação a algum interesse comercial daquela emissora, quem é o seu anunciante, quem é o patrocinador do programa, não tem isso, né? O foco é exclusivamente no interesse público, então tem essa vantagem, digamos assim. Até porque a Cissa é uma cajuruzinha de saia, não tem como segurar, a Cissa. Se alguém imagina que daria um nó na língua da Cissa, porque não conhece, né? Por isso que eu me lembrei da Leda Nagla, né? Eram programas maravilhosos e continuam, então, graças a Deus, exatamente. Que foi feito sempre na TV Nacional, né? Então, antes mesmo de existir a TV Brasil, e a Leda já tinha toda a liberdade também. Eram as tardes e continuam sendo as tardes, né? Às tardes, exatamente. Às tardes, às 16 horas, se eu não me engano. Bom, a gente que faz jornalismo, a gente é perguntado sempre em palestras e você não tem como deixar de responder, até por respeito ao trabalho dele. O que representa para você no jornalismo brasileiro o William Bonner? Você sabe que eu brinco de vez em quando, que eu falo que a Voz do Brasil é meio como o Jornal Nacional do rádio, né? Assim, pela relevância que ela tem e pelo alcance, pelo nível de conhecimento entre a população. Então, assim, você imagina o que é eu pensar no William Bonner e pensar que eu estou apresentando a Voz do Brasil quando eu faço esse tipo de referência, né? Eu acho que o William Bonner é um cara que está se mantendo o Jornal Nacional relevante há muito tempo. Eu poderia ficar aqui levantando erros do William Bonner ou acertos do William Bonner, mas não é sobre isso, assim. Nos trata aqui de estar falando de uma pessoa intocável, mas de reconhecer que é isso, assim, o que define o sucesso de uma pessoa, né? Ele está mantendo o Jornal Nacional, olha quanto o mundo mudou, o quanto o Brasil mudou, o quanto as mídias mudaram, o quanto a comunicação mudou, e o Jornal Nacional segue um jornal relevante no país inteiro. Então, a gente tem que dizer que o William Bonner tem seu mérito, né? E falar em William Bonner, a Rede TV, graças a Deus, mantém no ar um outro apresentador de telejornais, para mim, de uma capacidade fantástica, que é o Augusto Xavier, nosso companheiro de trabalho. Eu convivi com ele
no início do meu trabalho na Rede TV em 2000, durante 2 anos, ele que é daquele tempo de ouro da Rede Globo, né? Em que ela chegava a 80% de audiência. Sim. Hoje isso não existe mais de forma alguma, né? Bem, chegou o momento esperado, se prepare, fique tranquila, não vou te colocar em saia justa. O defina em uma palavra. Bem, vamos começar o Defina em uma palavra com a Mariana Jugman, editora-chefe e apresentadora de A Voz do Brasil, nos seus 90 anos completados agora em agosto, com seu companheiro de trabalho. Defina em uma palavra, Luciano Seixas. Nossa, uma palavra só? Você pode ter 3. Ai, generosidade. Olha que coisa linda. O Luciano é um cara extremamente generoso na medida em que ele é muito mais experiente que eu em Voz do Brasil, em rádio, em jornalismo, e me recebeu assim na Voz e a gente passou a trabalhar junto na Voz com muita fluidez, com muita tranquilidade. Eu acho que ele foi extremamente generoso nesse companheirismo ali, nesse dia a dia. Eu falei aqui do Ricardo Boechat para você. Boechat falava assim para mim: Cajuru, tem gente que entra no ar e tem uma voz mal educada. E tem gente que tem a voz educada. Eu percebo na Voz do Brasil, o Luciano, ele tem uma voz educada. Ele é mesmo, uma pessoa educadíssima. Não é? E aí você vem e o define em generosidade. É interessante. A voz do Luciano ela é muito convidativa, né? Convidativa. Ela é muito amigável, assim. Apesar dele ter um vozeirão inconfundível, inclusive, né? Porque se ele estiver falando atrás aqui do nosso cenário, você vai saber que é o Luciano, mas ele tem, ao mesmo tempo, essa voz que é confortável, né? Que você ouve e você quer continuar ouvindo. A Voz do Brasil, defina em uma palavra ou outras, se você quiser. Tradição, né? Tradição, eu acho que é a palavra que mais define a Voz. E aí, agora, o que a gente está tentando fazer é a união de tradição com modernidade, né? Mas, sobretudo, tradição. É um programa que mostra que a gente pode ter... O Brasil tem um pouco esse problema, assim, com as coisas muito tradicionais, né? Mas eu acho que a Voz mostra que a tradição, ela não precisa ser uma coisa cansativa, ultrapassada. Ela é muito a memória afetiva das pessoas. Ela assim, o que eu mais escuto sobre Voz do Brasil é referência familiar. As pessoas sempre têm uma referência de alguém da família quando falam em Voz do Brasil. Eu ouvia com meu avô, eu ouvia com o meu pai. Lá na minha cidade do interior, a gente ouvia em casa, sabe? Meu pai levava o radinho para a praça, para a gente ouvir na praça e tal. Então, assim, é uma tradição que remete muito para as pessoas a referências familiares. Sem dúvida. Eu me lembro de mamãe e pronto, acabou. Porque ela me obrigava, assim, a não esquecer, não esqueça da Voz do Brasil. Porque eu comecei a fazer rádio com 8 anos de idade. Eu já era locutor de rádio com 8 anos de idade. Então não tinha como não ouvir a Voz do Brasil. Em uma palavra, Mariana Jugman, defina o jornalismo brasileiro hoje. Desafiado. 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 Acho que o jornalismo está muito desafiado. Amei a sua definição. Eu acho que a gente, nós todos jornalistas, estamos vivendo desafios profundos na forma de comunicar, na forma de apurar, na forma de definir notícia, de hierarquizar notícia. Isso tem a ver com mudanças no comportamento social, isso tem a ver com mudanças tecnológicas, né? É um desafio muito grande, por exemplo, falar em 1 minuto, dar a notícia em 1 minuto, né? Fazer uma informação complexa caber numa explicação simples de rede social. Isso sempre foi um desafio do jornalismo, mas isso se intensificou nos últimos anos. Defina em uma palavra Mariana Jugman. Meu Deus, agora você me pegou. E você, é claro, tem direito a outras palavras. Eu diria assim, incansável. Incansável? Incansável. Inclusive no trabalho? Inclusive no trabalho. Eu estou sempre buscando alguma coisa que eu ainda não encontrei. Então, por falar em incansável, rapidinho, porque estamos no fechamento do programa. Esperança do verbo esperançar.
Você tem esperança, apesar de tudo que o homem tem feito, que esse nosso país ainda tem jeito? Claro que eu tenho. Tem, né? Tenho. Eu acho que a gente precisa vencer alguns processos, a gente precisa, como país mesmo, como sociedade, a gente precisa vencer alguns padrões que a gente repete. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho esperança e eu acho que a gente está melhor do que já esteve e vai melhorar ainda mais. Mariana Jugman, foi um privilégio te entrevistar. Parabéns pelo teu trabalho. Continue na Voz do Brasil por mais anos e anos e anos. Você é muito jovem. Fiquei muito feliz de conversar contigo de jornalismo, de Voz do Brasil, de tudo. E dê um abraço nessa voz educada do Luciano. Meu querido, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Principalmente obrigada pela oportunidade de trazer a Voz do Brasil para cá. Eu fico muito honrada e muito feliz também de estar aqui hoje. Deus e saúde, agradecidíssimo. Acabamos de apresentar Cajuru Liberado e Sem Censura. Oferecimento. Van. Mais difícil que acertar essa bola é só você explicar que ela é tua capa de revista. Macaé, mas no jogo apostado tem que ter responsabilidade. Deixa que de bola parada eu entendo. Mas se perder vai pagar, hein, galinho? Bet Esporte. Craque de verdade, joga com responsabilidade.